Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Ricardo Amorim, economista apaixonado por empreendedorismo, inovação, sustentabilidade. E hoje, no podcast Amanhã Hoje, nós temos um episódio especialíssimo que vai falar sobre como a tecnologia contribui para um trânsito mais seguro. E o nosso convidado para falar sobre isso é Gustavo Gracitelli, CEO da Bind Caronas. Gustavo, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Bom demais ter você por aqui. Bom, um tema super importante quando a gente fala de mobilidade é segurança. E no Brasil, acho que isso é importante em qualquer lugar do mundo, no Brasil mais. O Brasil tem um custo humano gigantesco, a gente infelizmente ainda perde um número de vidas significativos no trânsito e tem um custo financeiro igualmente gigantesco. Eu acabei de ver um dado que o último custo anual financeiro associado à violência no trânsito, associado a acidentes, enfim, 21 bilhões de reais anuais. Queria saber de você o seguinte: tecnologias novas que estão chegando nos veículos podem ajudar a reduzir isso? Com certeza, Ricardo. Acho que é um problema seríssimo, importante a gente tratar disso aqui. O Brasil sofre mesmo com essa questão, né? Além da perda financeira, as mortes, os acidentes, as pessoas que ficam inválidas eventualmente, né? Por conta de uma batida, por conta de um acidente, às vezes está a pé ali, nem vê, né? Nem imagina que vai sofrer um acidente. Mas acontece, então a gente tem um cenário hoje no Brasil que não prioriza muito a mobilidade no sentido da segurança ainda, né? E a gente precisa atacar isso com muita força para diminuir morte, para diminuir esse custo, que é considerável, né, para a economia do país. Eu sou economista também, então entendo dessa relevância. E nenhuma morte é aceitável, né? Nenhum acidente deveria ser aceito, então a gente tem que trabalhar com medidas, tanto políticas quanto das empresas, né? Como trazer a tecnologia para os veículos, para que os veículos sejam de fato mais seguros, para que eles protejam os pedestres, que são os elos mais fracos aí dessa cadeia, os ciclistas, né? Então, a gente tem visto, infelizmente, um aumento ainda dos índices, né? Na cidade de São Paulo, morreram praticamente 1.000 pessoas no ano passado, por conta de acidentes de trânsito, então é algo que... E que foi 8% mais do que em 2022, né? Exato. Ainda, infelizmente, um crescimento. Então, assim, essas tecnologias estão chegando, né? Mas a gente precisa fazer muito mais para conseguir ter um impacto profundo. Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que a razão que esse aumento aconteceu é porque chegou uma outra tecnologia antes chamada celular e que eu desconfio que tem uma parte importante dos números de acidentes mais recentes é gente que infelizmente estava no celular enquanto estava dirigindo. E diga-se de passagem, os novos carros onde a informação que as pessoas tinham no celular e que estavam indo procurar com grande frequência, ela tem acesso, está num visor que está no carro, a questão do carro agora ser um nativo digital. Exato. Pode e deve contribuir muito para reduzir isso. Você concorda com essa visão? Com certeza. Estava até falando com um médico outro dia, um ortopedista, contando que os traumas, né? Ele trabalha no HC e estava me contando que os traumas, eles aumentaram muito por conta do uso do celular, seja ao volante, seja na bicicleta, né? A pessoa usa o celular na bicicleta. Então, mas no carro especificamente, o carro ele tem um poder de causar um acidente muito maior, né? Então, se você usa o seu celular enquanto está dirigindo, vai mandar uma mensagem no aplicativo, vai usar para navegar, você está colocando muitas outras vidas em risco sem perceber, né? E aí as tecnologias embarcadas nos veículos, tanto para auxiliar nesse processo de navegação, elas atuam como um companheiro ali, né? Como, por exemplo, podia ter alguém do meu lado me ajudando, sendo copiloto, tem o carro ali trazendo toda essa tecnologia, falando, né, no alto-falante, trazendo as informações, então isso tudo protege muito, a pessoa consegue ficar focada na direção. E além dessas tecnologias que são mais hoje usuais, né, tem um maior volume de carros com esse tipo de tecnologia, a gente tem as outras tecnologias ainda mais modernas, que, por exemplo, avisam se tem um ponto cego, então o veículo está preparado para isso, elas reduzem a velocidade automaticamente se alguém cruza na sua frente, se entra um motoqueiro. Então essas tecnologias, elas também, que estão aí também às vezes associadas com direção semi-autônoma ou autônoma, elas podem contribuir muito para a segurança viária. Não é à toa que tem países da Europa, por exemplo, onde essa tecnologia já é muito mais estabelecida, a gente tem uma frota, né, de veículos mais modernos, os índices de acidentes são menores mesmo, né? Eu acho que a gente pode até aproveitar um gancho nesse sentido. Você falou que nenhuma morte é aceitável, você está absolutamente correto, portanto o objetivo deveria ser
zero, e isso me fez lembrar do Vision Zero da Suécia, que o objetivo é exatamente esse. Exato. E eu acho que é um exemplo que você pode contar um pouco mais, que vai nessa direção. Exato. Então, lá na Suécia, em 94, eu acho, eles começaram a discutir esse assunto e em 97 aprovaram no parlamento esse plano que chama Vision Zero, que está em voga até hoje, que foi adotado por vários países, não só na Europa, na Ásia também, a Índia tem alguns experimentos com isso, que tem uma realidade de mobilidade e acidentes mais parecido com o Brasil. E lá o objetivo é esse, é zerar, né? Então, em 97, eles botaram a meta de zerar todos os acidentes e mortes no trânsito e trouxeram alguns princípios muito importantes para que isso funcionasse, né? Olha, você já esteve na Índia alguma vez? Ainda não. Olha, eu vou te contar uma coisa. Definitivamente o trânsito brasileiro não é o trânsito da Suécia, mas graças a Deus, definitivamente o nosso trânsito não é o trânsito da Índia. O trânsito da Índia é, do meu ponto de vista, uma loucura, porque além de tudo você tem as vacas cruzando, as estradas, você tem carros que estão abarrotados de coisas, o carro parece como se fosse uma carroça, só que com coisa caindo por todos os lados. Sim. Por outro lado, eu acho que tem uma vantagem na Índia que a gente reclama das nossas estradas, mas a velocidade que você acaba tendo nas estradas lá é muito menor do que a nossa, porque é impossível você andar a qualquer velocidade acima de uns 40, 50. Eu estou generalizando, há lugares onde isso não é verdade, mas enfim. Mas eu acho que trazendo um gancho com relação a isso, né? Uma das visões ou princípios do Vision Zero é que a gente tenha um design da cidade, um design das vias que seja diferente. Então, ao invés de eu priorizar o carro, por exemplo, a velocidade do carro, que era um modelo, né, até pouco tempo atrás, o padrão, a gente precisa pensar não em mudar o comportamento do motorista, da pessoa que está dirigindo, porque isso é mais difícil, mas em provocar mudanças através de incentivos viários. Então, eu coloco uma rotatória, eu coloco várias lombadas, não adianta eu colocar só uma placa e esperar que a pessoa vá respeitar aquele limite de velocidade, ou que o carro, né, que tem a câmera, vai ler aquele limite, aí sim, né, com as tecnologias embarcadas sim, mas se a pessoa, o Vision Zero, ele assume que a pessoa vai errar. Acho que essa é uma mudança... Assume que a pessoa é pessoa. Exato, que humaniza mesmo o motorista. E eu acho que isso é importante em todas as soluções de mobilidade. Primeiro, assumir que o humano erra, e aí criar o máximo possível de ajuda tecnológica para lidar com esses eventuais erros, ter estruturas de mobilidade as mais amplas possíveis, mas pensadas com segurança. Vou dar um exemplo concreto. Sou de São Paulo e num dado momento, a gente teve, particularmente na região onde eu trabalho, uma expansão gigantesca das mobiletes elétricas em São Paulo. Agora, conversando com os meus amigos ortopedistas e fisioterapeutas, para eles aquilo foi uma maravilha, porque a quantidade de acidente, um lugar esburacado, que infelizmente São Paulo para algo que tinha uma rodinha muito pequenininha, a quantidade de gente que se machucou em alguns casos feio com isso, foi gigantesca. Então, o meu ponto como solução de mobilidade, a ideia dos patinetes elétricos, aliás, me pareceu muito bacana. Mas na prática, a questão de segurança ali não me parece que foi levada em consideração da medida que deveria. Tudo tem que andar junto, né? Então a infraestrutura é importante, os novos modais são importantes, a mobilidade ativa é importante, né? Então andar a pé, andar de bicicleta, andar de patinete, mas também a educação, a conscientização. Muita gente se acidentou com patinete porque não sabia, nunca tinha usado. Perfeito. Então o acesso tá ali, tá disponível, a tecnologia maravilhosa, funciona, mas quem sabe usar, né? Quem já treinou e tal. Então, acho que tudo tem que andar junto para ter você tocou num ponto, talvez tenha faltado uma carteira de motorista de patinete aqui. Não sei se é esse o caso, mas enfim, é o que você fala, algum tipo de preparação maior. Agora, uma outra coisa que é importante, que você chamava atenção, e aí queria que você contasse um pouco da própria experiência que você tem no Buying de Caronas, em geral, carros que têm mais gente dentro sofrem menos acidentes, eles são mais seguros, porque o fato de ter mais gente dentro leva o motorista a ser mais cuidadoso. Por exemplo, ele não tá olhando no celular, porque quem tiver com ele vai dar uma dura nele quando ele pegar o celular. Conta um pouco mais sobre isso. Exato. Então, eu tenho uma experiência de 8 anos acumulada aí, trabalhando com carona corporativa no Brasil, e até curioso, porque quando eu começava a falar sobre carona, especialmente carona corporativa, com empresas, né,
porque eu vou conectar os funcionários da empresa para eles compartilharem carona para ir e voltar do trabalho. A empresa virava e falava para mim, não, mas isso vai aumentar o meu risco, vai aumentar o meu passivo, porque eu vou ter várias pessoas dentro do carro. E contraintuitivamente, na verdade, é o oposto, porque se eu tenho mais gente no carro, é exatamente o que você falou, eu tenho um copiloto, eu tenho uma pessoa que pode me ajudar, eu tenho alguém que vai chamar a atenção, então se eu for pegar o WhatsApp para mandar uma mensagem, a pessoa vai falar, pô, olha ali, e mesmo se eu fizer isso e a pessoa tá olhando para frente, ela vai antecipar algum movimento, então ela vai me avisar para frear, enfim, tem mais olhos ali à disposição daquele veículo para que ele tenha uma direção mais segura. Além disso, a gente tem um componente ali do comportamento que não é uma coisa que a pessoa percebe, é inconsciente, tem alguns estudos na Europa e aqui no Brasil, inclusive, foi feito um recentemente sobre isso, que mostra que a pessoa ela dirige menos agressivamente só porque tem mais um ocupante no carro. Então, eu vou fazer freadas menos bruscas, eu vou acelerar menos, porque eu tenho outra vida sob minha responsabilidade. Então, a carona é um grande protetor, é uma tecnologia social, né, no sentido de que não é uma tecnologia embarcada no carro, mas que traz segurança viária também. E que é um novo modelo de negócio associado à mobilidade também, que você está não só participando, mas viabilizando. Agora, você trouxe um ponto que eu achei interessante, quer dizer, primeiro ponto que você trouxe, que você me deixou pensando e eu preciso ver, é quando você fala dessa pessoa que está ao lado do carro e que te alerta, quer dizer que eu vou ter que dar razão à minha esposa quando ela grita ali do lado e eu falo, meu Deus do céu, ela está me assustando, mas você tem um componente aí que de fato há situações em que isso ajuda. Agora, o interessante é que via tecnologia, para quem eventualmente não tem essa pessoa no carro, ou mesmo tendo, a gente passou a ter esses copilotos que estão vindo. A própria GWM está trazendo veículos novos aqui para o Brasil, que trazem esse copiloto cada vez mais. Eu hoje já tenho experiência no meu carro de ser avisado quando... essa é o mais interessante, ser avisado quando o veículo detecta, várias vezes, eu diria a imensa maioria das vezes, eu não detectei, que falou, olha, você não está com atenção suficiente. E aí eu falo, pô, como é que ele está sabendo disso? E eu não percebi nada. Aí o fato é que eu fico, ao receber o aviso, eu fico muito mais atento. Como é que você vê o papel dessas tecnologias especificamente? É fundamental. Acho que isso tem que crescer cada vez mais e estar disponível em todos os veículos, né? A gente tem, por exemplo, a questão do airbag, né? Que lá atrás não era um item de segurança, depois 2 airbags, o mínimo de segurança no Brasil. Então, a legislação também vai acompanhando, vai trazendo isso como um mecanismo de proteção, entendendo que a tecnologia tem que estar a nosso favor, né? E aí eu acho que, por exemplo, a detecção de fadiga, né? Que é um componente hoje. Muitos acidentes acontecem porque a pessoa dorme ao volante. Pois é. Então, se o carro avisa antes, tem esse alerta, a gente consegue parar no posto, a gente consegue tomar um café, parar para dormir, se estiver numa situação que não tem o que fazer, né? Mas frenagem autônoma, acho que é um outro componente super relevante. Tem toda a razão. O carro da frente freia, você tá distraído, você não viu ele frear, o carro te avisa, o carro freia para você, né? Isso quando a gente pensa num pedestre. Pô, se é um pedestre, uma criança atravessou a rua, né? Criança faz isso, infelizmente não tem muito como controlar. De repente, o carro que tem uma tecnologia embarcada não vai provocar esse acidente. Isso salva uma vida, isso paga, assim, já se paga independente do custo que estiver, né? A vida não tem preço, como a gente falou no início. Então, essas tecnologias, elas são muito bem-vindas e elas protegem, de fato, a segurança de todos. Né? E eu acho que você trouxe outro ponto importante. Você deu o exemplo do airbag, eu sou mais velho do que você, então eu lembro do cinto de segurança. Sim. Então, o cinto de segurança, quando eu era moleque, bem pequeno, nem todo carro tinha. Depois passaram a ter. Mas a maioria não usava. Depois tornou obrigatório, e ainda obrigatório levou um tempão até que todo mundo efetivamente passasse a usar. Então, há um avanço da legislação, há um avanço cultural das pessoas com novas tecnologias, mas o fato é que tecnologias que quando surgem, estão disponíveis inicialmente num número menor, mais limitado de veículos, com o avanço, a mudança cultural, a mudança de legislação, o barateamento das tecnologias, acabam se tornando disponíveis para todos. Exato. E isso sim tem um impacto de segurança gigantesco. Para pegar o exemplo de quantas vidas foram salvas pelo uso do cinto de segurança e pelo airbag, é absurdo quanta gente a gente salvou por conta disso. E eu vejo essas novas tecnologias como o próximo passo do que vai fazer a mesma coisa. Acho que a gente está na fronteira aí do desenvolvimento dessas tecnologias, tem muita coisa que está surgindo,
surgindo, que ainda não está popular, que as grandes marcas aí estão trazendo como inovação. Isso vai se estabelecer como um modelo que precisa ser levado para todos os veículos mesmo, né? Porque até é interessante, porque quando a gente fala dessas tecnologias embarcadas nos veículos, não tem o componente da escolha do indivíduo que está dirigindo ou que está no passageiro. Então, o cinto de segurança, por exemplo, eu escolho se eu quero pôr ou não, né? Tem gente que ainda acha que, não gosto de cinto de segurança, não vou usar, e não entende o impacto disso. Por exemplo, se eu ocupar um leito de UTI porque simplesmente eu não quis usar o cinto de segurança, eu estou tirando um leito de uma outra pessoa, né? Então, beleza, não chega nesse nível de reflexão. Mas as tecnologias embarcadas não dependem da pessoa, né? Então, se eu tenho uma frenagem autônoma ali de emergência, independente do que a pessoa fizer, o carro vai parar. E eu acho que essa é a grande vantagem da tecnologia mesmo, né? Não depender do comportamento ou do mau hábito do motorista ou da pessoa que está no veículo para protegê-lo, né? Você tocou num ponto que eu, preciso ser franco, eu nunca tinha parado para pensar, e você está certíssimo. A grande diferença, mais uma vez comparando com o cinto de segurança que você tem, já é verdade no caso do airbag, é que não depende de ninguém fazer nada. Mas mesmo com relação ao cinto de segurança, é um exemplo interessante. Como você pode criar formas de levar as pessoas a fazerem o correto. O meu Haval, se eu não colocar o cinto, o carro não anda. Uhum. Então, é ele me protegendo de mim mesmo, no final das contas, né? E tá absolutamente correto. Que agora os manobristas todos já conhecem, mas no começo, quando eu chegava, eu precisava avisar o manobrista, porque senão ele queria sair o carro, porque o manobrista não tinha o costume de fazer isso. Sim. Então, sim, você usa o cinto, o que garante a sua própria segurança, né? E tem um princípio em economia, inclusive, né, que são os nudges, né, os pequenos incentivos que você consegue dar para mudança de comportamento, e esses são claramente incentivos importantes, né, a gente está pensando num bem comum, num bem maior, em reduzir morte de trânsito, a gente não está pensando só na liberdade individual ou na forma como eu gosto de dirigir, a velocidade que eu quero pegar, não, tem várias coisas que estão associadas, né, o impacto, ele é muito profundo, ele é direto, ele é imediato, então se eu provocar um acidente, eu não estou só me colocando ali naquela situação, eu posso estar colocando outras pessoas, e aí a tecnologia precisa ser nossa aliada para facilitar esse processo, essa adoção de medidas mais seguras, de uma direção mais segura, mais consciente, que esse é um benefício social, é um benefício econômico, a gente vai ter menos gasto de saúde pública, a gente vai ter menos gasto com manutenção do viário, então tudo isso pode ser muito positivo para a sociedade, né? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, a tecnologia tem que ser feita pensada nas pessoas, melhorar a vida das pessoas, levando em consideração como as pessoas são na realidade e não como a gente gostaria que fosse, que é um ser humano quase perfeitinho, e que nenhum de nós é esse ser humano, né? Gustavo, sensacional. Cara, tem conversa aqui para um ano, mas tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção de você e queria a tua opinião. A gente está tendo uma transformação do ponto de vista dos veículos que é mundial, onde vem duas, entre aspas, novidades, porque acho que são duas novidades velhas, já são duas realidades, é o amanhã hoje que a gente fala, é o amanhã que já chegou, que estão vindo de mãos dadas, elas não precisariam vir de mãos dadas, mas estão vindo de mãos dadas. A expansão dos eletrificados, gigantesca, enorme no Brasil, já mais avançada em Europa, Ásia, Estados Unidos, junto com os veículos autônomos. Até porque esses novos veículos já vêm meio nativos digitais. Como é que você vê e qual é a importância que esse outro lado, a tecnologia de eletrificação, tem do ponto de vista de segurança? Como é que você considera isso? Você acha que isso é relevante? Não faz diferença? Eu acho que é relevante se a gente for pensar no risco, por exemplo, de incêndio, combustão, né? Então, quando tem um veículo que é combustível, né, fóssil, a gente tem um risco, se houver um acidente, a gente tem um segundo componente do risco ali, que é a explosão, né, daquele combustível que está ali. Tanto que a primeira indicação quando você sofre um acidente é se distanciar do veículo de forma segura, né, se for um veículo com motor a combustão. Então, acho que tem essa mudança, que é um risco, muda um pouco, né, nesse sentido, que faz com que a gente tenha um ambiente um pouco mais seguro com um acidente num veículo elétrico. Mas
acho que o que traz mais proteção mesmo para o sistema são as tecnologias embarcadas não só da direção autônoma, mas o que vem junto com isso. Os veículos estão evoluindo muito tecnologicamente, né? São nativos digitais, como você falou. Isso é um movimento recente, mas a gente já vê o impacto disso em sociedades que já utilizam esse tipo de tecnologia com mais corrente, né? Com mais veículos na frota e tal. A gente já vê esse impacto nos números, então acho que eu iria mais para o lado dos componentes associados à tecnologia que estão embarcados no carro para proteção do que o veículo elétrico em si, né? Acho que ele traz algum benefício, mas não tanto quanto... Eu concordo plenamente com você. É que na prática as duas coisas estão casadas. Por exemplo, recentemente na Europa, 2 veículos da GWM que são eletrificados e ao mesmo tempo com toda a tecnologia de proteção junta, foram escolhidos como os mais seguros da Europa. Que eu diria que do ponto de vista de legislação, de preocupação e foco em segurança, me corrija se eu estou enganado, mas no meu conhecimento provavelmente o mercado mais avançado em legislações relacionadas à segurança. Então o que eu quero dizer é que eu tô com você, o principal componente não é o elétrico em si, mas como as duas coisas vêm juntas, na prática o que você acaba tendo é que o efeito é o mesmo. Gustavo, eu queria saber o seguinte, para você, o que é o amanhã hoje da segurança de veículos? Ótima pergunta. Bom, eu acho que é ver essa tecnologia na prática funcionando, né? Então a gente vê ter acesso a isso. Acho que as pessoas estão cada vez mais, isso está ficando cada vez mais disponível. Minha bandeira é que isso se expanda, que chegue em outros em veículos com menor valor agregado também, para que a gente tenha uma expansão de fato dessa proteção de todas as pessoas, mas ver isso na prática, coisa que há poucos anos atrás era futuro distante, era coisa que a gente via nos filmes, e isso já está acontecendo, tem gente que já tem acesso a esse tipo de tecnologia, e mesmo quem não tem acesso também está protegido. Está sendo beneficiado pelo fato de que alguém tenha. É exatamente isso, eu concordo. E eu tô com você. O que parecia ficção científica não faz muito tempo, tá rodando nas ruas hoje e vai ganhar escala rapidamente ao longo dos próximos anos e vai ser absolutamente dominante nas próximas décadas. Eu acho que, até voltando, assim, é uma coisa que eu pensei agora, mas o amanhã, hoje, é aquela pessoa que não sofreu um acidente, porque tinha uma tecnologia embarcada no veículo, ela atravessou a rua e o carro estava vindo e o carro freou. Então, assim, isso é o futuro, isso é o que a gente quer para todos, né? Mas isso já está acontecendo e a minha ideia ou a minha vontade é que isso se expanda, que a gente tenha uma proteção, um benefício social, né? Um benefício que chegue em todas as pessoas num curto espaço de tempo. Gustavo, não dá para terminar melhor do que com essa frase, o amanhã hoje é essa vida que continua entre nós e que foi salva em função dessas tecnologias que já estão na rua hoje. Super obrigado, bom demais ter você aqui. Obrigado para você que está acompanhando a gente. Caso você tenha curtido, gostado, não deixa de dar sua curtida no podcast, assine para receber os próximos, verifique, acompanhe se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores e até a próxima com o Amanhã Hoje.